Clarice tem um embate terrível com Zélia, após descobrir que elas não são irmãs, mas a revelação de um segredo do passado transforma as rivais em aliadas sedentas por vingança. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice não perde a oportunidade de confrontar Zélia ao saber da verdade, deixando a loira desesperada. É quando Zélia resolve contar que na verdade se chama Branca e revela toda a sua história para a falsa irmã, deixando Clarice chocada. Zélia então consegue convencer Clarice a formar uma aliança contra Juliano e Maristela, para que os vilões paguem por todas as suas maldades. Tudo deverá acontecer logo após Clarice e Teresa estarem sentadas na sala do pequeno apartamento de Teresa, onde a atmosfera é acolhedora e silenciosa. Clarice segura uma xícara de chá nas mãos, mas seus olhos estão distantes, mergulhados em lembranças que agora parecem fragmentos de um quebra-cabeça finalmente montado. Clarice suspira fundo e revela com a voz embargada: ainda não consigo acreditar que a Zélia não é minha irmã. Teresa arregala os olhos, surpresa, e questiona: realmente, como ela pode ter feito uma coisa dessas com você? Clarice olha para a amiga, firme, mas com tristeza no olhar, e afirma: eu me lembrei de tudo, da minha infância, da minha mãe, do meu ateliê em Petrópolis. Eu nunca morei em Belo Horizonte como eles sempre diziam. Eu vim de Petrópolis, foi lá que eu tive a Beatriz, é de lá que eu sou. Teresa leva a mão à boca, ainda processando a revelação, e murmura, incrédula: todo esse tempo sua família mentiu para você? Só um bando de canalhas fariam uma coisa dessas. Clarice assente, com lágrimas brotando nos olhos, e desabafa com dor na voz: eu me sinto tão enganada, Teresa, como se todos esses anos eu tivesse vivido uma vida que não era minha. Um teatro. Eu confiei no Juliano, confiei na Maristela, na Zélia, e todos eles mentiram, me apagaram. Teresa se aproxima e segura as mãos de Clarice com carinho e afirma com doçura: eu posso imaginar o quanto isso deve estar sendo difícil, amiga. É como se tivessem arrancado o seu passado, sua história, sua identidade. Clarice não consegue mais segurar e chora de vez. Teresa a acolhe num abraço apertado. Teresa continua, com o tom protetor: mas agora você sabe, você se lembrou, Clarice, e por mais doloroso que seja, você tem o direito de saber a verdade. E isso é um começo. Você é forte, e eu tô com você, tá? Clarice, ainda com a voz embargada, responde entre soluços: obrigada, Teresa. Eu não sei o que seria de mim sem você, mas agora eu preciso entender tudo, cada detalhe. Eu preciso saber por que fizeram isso comigo e por que a Bia foi colocada no meu lugar. Teresa respira fundo e conclui com firmeza: então vamos descobrir, juntas. Você não está sozinha, Clarice. Clarice então confirma com a cabeça e fala para si mesma que vai deixar tudo às claras com Zélia e que vai acabar com essa palhaçada. E então, logo depois, Clarice entra determinada no salão da Magnifique. Ela está com os olhos em fogo e caminha como um furacão silencioso até o escritório da direção. Ao abrir a porta com força, dá de cara com Zélia, que está revisando documentos. Zélia se assusta ao vê-la ali tão de repente e pergunta, tentando soar casual: Clarice, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Clarice caminha em passos lentos até a mesa e com a voz firme diz: aconteceu sim, Zélia. Eu me lembrei de tudo. Zélia congela, seus olhos se arregalam e a pasta em suas mãos escorrega da mesa. Ela tenta rir, nervosa. Lembrou. Do que exatamente? Clarice dá um passo à frente, encara Zélia nos olhos e dispara: da minha vida antes do Rio, de Petrópolis, da minha filha de verdade, da minha arte. E principalmente que você não é minha irmã. Zélia perde o chão, gagueja,
recua até encostar na mesa. Clarice, escuta, eu posso explicar. Isso não foi ideia minha. Foi o Juliano, ele e a Maristela. Eles me obrigaram a fazer parte dessa mentira. Eu só aceitei porque... Clarice grita, exaltada. Porque é conveniente. Porque você gostou de viver a minha vida. Sua falsa, sua aproveitadora. Sem pensar duas vezes, Clarice dá um tapa estalado no rosto de Zélia, que grita e leva a mão ao rosto, assustada. Zélia chora, desesperada. Eu juro que nunca quis te machucar. Eu era só uma funcionária da perfumaria. Mas quando a gente te encontrou, desmemoriada, o Juliano disse que era a chance de consertar um erro. Clarice se aproxima, olhos cheios de ódio, e questiona. Que erro, Zélia? De onde veio a Bia? Por que ela foi colocada no lugar da minha filha? Zélia hesita, mas ao ver Clarice fora de si, percebe que não tem mais como esconder. Ela respira fundo, desaba. A Bia não é Beatriz. O nome dela de verdade é Isabel. Ela é filha do Juliano com uma mulher chamada Valéria, uma amante dele, de muitos anos atrás. Clarice sente o mundo girar ao seu redor. Leva a mão ao peito e fala: o quê? Zélia continua, num misto de pânico e culpa. A Valéria, ela ameaçou contar tudo pra você. Disse que ia destruir o casamento de vocês. Eles brigaram. Foi horrível. Ela caiu, bateu a cabeça. Juliano disse que foi um acidente, mas você viu tudo. Ele empurrou ela. Clarice fecha os olhos e começa a tremer. Uma lembrança toma conta de sua mente. Ela vê a cena de Valéria sendo empurrada na sala da perfumaria carioca, caindo no chão com sangue na nuca, e um bebê num carrinho ao lado, chorando. Ela abre os olhos, em choque, e fala: eu vi isso, eu estava lá, eu vi. Zélia afirma com a voz baixa: e Juliano te fez esquecer. Ele encheu você de remédios e inventou essa história de que Bia era sua filha e me colocou no papel da sua irmã para controlar tudo. A família perfeita, um teatro. Clarice cambaleia, encosta na parede, devastada. Sua voz sai trêmula. Ele matou a própria amante, me deu a filha deles para criar, como se fosse minha, como se fosse Beatriz. Zélia se aproxima, chorando. Eu sinto muito, de verdade, mas ele te manipulou desde o começo. E se você quiser enfrentar ele, vai ter que ser mais forte do que nunca. Clarice a encara, com lágrimas escorrendo, mas os olhos firmes. Eu vou ser. Agora eu sei quem eu sou e sei quem ele é. Clarice então sai da sala sem dizer mais nada, com o rosto banhado em lágrimas e uma fúria silenciosa que promete revirar o que ainda resta da farsa criada por Juliano. E então, Clarice caminha determinada em direção ao carro que a levará de volta para a mansão dos Alencar. Está abalada, mas decidida. Seus olhos estão vermelhos, seu coração em pedaços, mas ela mantém a postura firme. É quando Zélia surge do outro lado da rua, ofegante, e a chama com urgência. Clarice, espera! Clarice se vira devagar e encara Zélia com desconfiança e fala: o que você quer agora, Zélia? Já mentiu o suficiente por uma vida inteira. Zélia se aproxima, aflita, e afirma com sinceridade na voz: eu vim te pedir para não enfrentar o Juliano assim, de cabeça quente. Você não tem noção do perigo que isso pode ser. Clarice ergue o queixo e responde com firmeza: eu não tenho medo dele. Zélia retruca de imediato: mas devia ter. Clarice, o que ele fez com você durante todos esses anos, encher você de remédio, manipular sua memória, inventar uma vida que nunca existiu, são provas mais do que suficientes de que ele é capaz de tudo, inclusive de te machucar, se for para manter você presa a ele. Clarice a encara com olhos semicerrados, desconfiada. E por que essa preocupação toda agora, hein? Desde quando você virou minha defensora? Está com medo, Zélia? Zélia mexe a cabeça, se emociona e responde com a voz embargada:
Não é medo, é porque eu também fui vítima dos Alencar. Eu também tive minha vida destruída por eles. Clarice franze a testa confusa. Do que você está falando? Zélia respira fundo, olha ao redor, como se reunisse coragem, e começa a contar. Meu nome não é Zélia, é Branca, Branca Rangel. Eu fui casada com o verdadeiro criador da fórmula do sabonete, Amor Sempre Amor, aquele que alavancou a perfumaria carioca no início dos anos 50. Meu marido era um químico brilhante, um homem bom, mas Maristela e o marido dela armaram um acidente de carro para silenciá-lo, para não dar os créditos da fórmula que ele criou e para ficar com tudo. Clarice arregala os olhos, completamente abalada, e comenta: Isso não pode ser verdade. Zélia segura o choro, mas continua. Mas é a mais pura verdade. Eu estava no carro com ele. Eu sobrevivi, grávida. Mas por causa do acidente perdi meu filho. E jurei para mim mesma que um dia eu ia me infiltrar naquela empresa. Ia me aproximar da família. Ia acabar com eles por dentro. E foi isso que eu fiz. Clarice leva a mão à boca, com um misto de dor e incredulidade. Meu Deus, Zélia, você perdeu seu marido e seu filho por causa dessa gente. Zélia então segura firme no braço de Clarice e afirma: Nós duas fomos enganadas, iludidas, usadas. A sua história com o Juliano, a minha com a Maristela. Somos vítimas da mesma teia podre. E é por isso que eu vim atrás de você. A gente devia se unir, Clarice, para acabar com os Alencar de uma vez por todas. Clarice encara Zélia com intensidade, os olhos marejados, o peito arfando. E pela primeira vez, ela vê nela algo diferente. Não uma rival, não uma impostora, mas uma mulher ferida, como ela. Clarice então comenta: Então, somos duas mulheres com uma missão. Zélia mexe a cabeça afirmando: E agora juntas, ninguém vai parar a gente. Elas trocam um olhar cúmplice, forte, dolorido, mas cheio de uma força que só quem já perdeu tudo é capaz de carregar. E então, Clarice entra de volta na Magnifique, com o olhar decidido, mas com o coração ainda tumultuado pelas revelações que acabara de ouvir. Zélia, ou melhor, Branca já está ali, aguardando, ansiosa por continuar a conversa. Clarice fecha a porta, se aproxima devagar e diz com voz firme: Tá certo. Voltei porque preciso entender melhor como seria essa união. Eu não vou entrar numa guerra às cegas. Zélia assente com a cabeça e responde com sinceridade: Você está certa. A gente não pode bater de frente com Juliano agora. Dizer que você recuperou a memória, que sabe de tudo, não é uma boa ideia. Ainda não. Clarice cruza os braços desconfiada. Eu até pensei nisso, sabia? Em fingir que não me lembrava de nada. Mas, sinceramente, eu não sei se conseguiria ser tão fria assim, tão dissimulada. Zélia se aproxima e a encara com convicção. Não é dissimulação, é estratégia. Você precisa pensar no seu bem, Clarice. E na justiça. Juliano e Maristela merecem pagar por tudo. E se você entregar o jogo agora, eles vão se proteger, sumir com provas, te manipular outra vez. Clarice fica em silêncio por um momento, refletindo. Zélia então continua, agora em tom conspiratório. Eu estou investigando a perfumaria há meses, levantando documentos, contratos, e posso te garantir, Juliano cometeu diversos crimes administrativos. Tem contratos ilícitos, esquemas de superfaturamento e lavagem. Com as provas certas, ele pode ir para a cadeia. Clarice arregala os olhos, surpresa. Você tem certeza disso? Zélia confirma com a cabeça. Absoluta. E você pode me ajudar a reunir mais. Ninguém vai desconfiar de você, se achar que ainda está dopada pela amnésia. Clarice encara Zélia com um misto de cautela e firmeza. Depois de alguns segundos de silêncio,
Ela finalmente fala: tá bom, eu aceito. Se é para fazer justiça, se é para desmascarar o homem que destruiu a minha vida, então eu topo me unir a você contra os Alencar. Zélia esboça um sorriso contido, quase aliviado, e diz emocionada: obrigada e me perdoa, Clarice. Mesmo que a gente não seja irmãs de sangue, eu me afeiçoei de verdade a você durante todos esses anos. Parte de mim queria muito que aquela mentira fosse real. Clarice mantém a expressão séria, mas deixa escapar um pouco de vulnerabilidade. Ela responde com honestidade: eu ainda não sei se acredito nisso. Você me enganou por muito tempo, mas por hora, não importa. A gente tem um inimigo em comum. As duas trocam um olhar firme. Um pacto silencioso se sela ali. Clarice, a mulher que acordou do pesadelo, e Zélia, a mulher que sobreviveu à tragédia, agora estão do mesmo lado. Zélia estende a mão e Clarice aperta, não com afeto, mas com determinação. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.